Vamos falar sobre crenças limitantes? Muitas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entender o que é crença limitante. Então vamos lá. Crença limitante ou crenças limitantes é todo conceito ou frase que eu ouvi durante toda a minha vida que não são verdades e que eu tomo como verdade para mim sem questionar, tá? São coisas que eu ouvi que eu não tenho certeza se aquilo é uma verdade ou uma mentira, não tenho embasamento, mas eu já tomo como verdade. E isso me limita, tá? Então, por isso que vem de crença limitante, é uma crença de alguma coisa que eu ouvi que me limita de avançar, tá? Então, isso é crença limitante. E nós temos a crença limitante, assim, a gente tem as básicas, que é de cultura, sociedade, a gente tem as hereditárias e a gente tem as internas. Então, quando eu falo uma crença limitante interna minha, eu não sou boa para fazer tal coisa, eu sou burra, eu não consigo fazer. Então, quando eu acredito que eu não sou boa, que eu não consigo fazer, isso me limita. Então, isso me traz insegurança, isso me traz medo, isso me trava. Isso é uma crença limitante. Quando a gente vai falar de hereditária, coisa que vem, né, da família, a família teve sucessivos divórcios, o avô se divorciou, os pais se divorciaram. Então, eu acredito que o divórcio é uma coisa recorrente na minha família. Então, eu nem caso porque eu já vou me divorciar. Ou eu caso sempre com a sensação de que eu vou me divorciar. Então, isso me traz uma insegurança e um medo, porque eu acredito que também vai acontecer comigo. E de sociedade, várias crenças limitantes da sociedade de cultura, como, quem nasceu na favela, né, na comunidade, vai morrer na comunidade. Filho de pobre nunca vai ser doutor. Quantas vezes nós já ouvimos isso? De que filho de pobre nunca vai ser doutor. Então, também são crenças limitantes que eu carrego comigo. Então, às vezes, um adolescente, um jovem é da comunidade. Então, hoje não tem muito mais isso, tá? Os jovens mudaram muito o conceito deles em relação a isso. Mas lá atrás a gente tinha muito disso, que um jovem de comunidade não podia estudar porque ele nunca ia ser doutor, porque doutor era só para quem já vinha de uma família com uma situação financeira melhor. Então, a gente carrega essas crenças limitantes ao longo da nossa vida e nos impede de avançar, tá? Então, isso é crença limitante. E o que a crença limitante tem a ver com a educação financeira? Ela tem tudo a ver com a educação financeira, porque dependendo da crença, daquilo que eu acredito sobre dinheiro, isso também vai me travar, isso também vai me fazer diminuir o meu potencial de ganhar mais, de organizar, de planejar minha vida, porque eu acreditei sobre coisas que me foram faladas sobre dinheiro e que eu tomei como verdade. E que não é verdade, tá? Então, quando a gente vai falar de dinheiro, de educação financeira, a gente precisa entender quais são as nossas crenças limitantes, o que eu entendo sobre dinheiro e, novamente falando, comportamento. Porque nós temos as planilhas, nós temos os sistemas, nós temos as práticas, né, as ferramentas que a gente usa de fazer com que aquilo ali dê certo, mas se eu não entendo o meu padrão de comportamento, eu vou ficar travado, tá? Então eu trouxe aqui para vocês um exercício que é muito legal, que nos ajuda a identificar o nosso padrão de comportamento em relação ao dinheiro. Você vai pegar um papel com uma caneta e você vai anotar como era o dinheiro na minha infância, no meu lar. Como que nós lidávamos com o dinheiro? E aí, né, como era com seu pai, com a sua mãe, com seus genitores, como que era dinheiro? Tinha muita briga? Não tinha? Eram os dois que trabalhavam? Era só o pai que trabalhava? Era a mãe que gerenciava ali o dinheiro? Ou era o pai que gerenciava o dinheiro? Você vai anotar isso tudo. E tem que anotar mesmo, porque você vai fazer uma volta lá na sua infância para você começar a entender alguns padrões, tá? E aí, você vai fazer também assim, como que era, sabe? Como que é? Havia escassez, havia abundância. Meu pai tinha um negócio e quebrou, e numa época a gente tinha dinheiro, uma grana legal, mas o meu pai quebrou e a gente passou dificuldade financeira. Não, a gente teve uma vida farta. Não, a gente nunca faltou
de comida, mas era sempre tudo muito certinho, tudo muito contadinho. Isso vai dizer muito sobre o seu padrão em relação ao dinheiro, tá? Então, pega isso, anota e depois, se tiver algo que era negativo, você transforma aquilo em algo positivo, tá? E também tem muito padrão de comportamento em relação ao dinheiro quando a gente vai falar de mãe solteira, tá? Quando a mulher sozinha, ela sustenta a casa, coisa a gente nem fala mais mãe solteira, a gente fala mãe solo, que sustenta a casa. A gente vê muito isso, né? A mãe que sustentou a casa, o pai foi embora, o pai não deu assistência, ou o pai faleceu, e aquela mãe teve que fazer de um tudo ali para poder educar os filhos, para poder trazer o dinheiro para dentro de casa, para poder dar uma vida honesta, uma vida legal para os seus filhos. Isso marca muito a nossa infância, tá? Quando o filho, a filha, ele vê a mãe se sacrificando bastante, lutando bastante para dar uma vida melhor para os filhos, isso mexe muito com o nosso comportamento em relação ao dinheiro, tá? Alguns crescem retendo muito o dinheiro porque ele viu ou ela viu uma escassez, então ele cresce retendo muito aquela grana porque tem medo de que falte, ou ao contrário, por eu não ter tido na minha infância, eu vi muito a minha mãe se sacrificar para me dar tudo do que a gente chama de bom e do melhor, eu cresço sendo muito merecedora, então eu gasto mesmo, porque na minha infância eu não tive nada, então agora eu gasto para poder, é como se fosse para repor aquela falta da infância, tá? Então a gente tem esses dois extremos aí, o que retém por medo de faltar, porque viu que faltou na infância, ou o que gasta justamente porque não tinha na infância, então eu vou lá, agora eu vou gastar tudo porque eu não tive lá na infância. Compensação, tá? O que gasta muito é como se estivesse se compensando, me fazendo merecedora porque na minha infância eu não tive. Então isso é um padrão de comportamento. Então, identificou seu padrão de comportamento? Anotou? Faz esse exercício porque ele é muito legal. E aí, quando a gente vai falar de cultura, sobre dinheiro, sobre como é que a sociedade lidar com o dinheiro, e eu trago isso para a minha vida, a gente tem aí algumas frases, alguns conceitos sobre dinheiro que eu trouxe para vocês e eu queria ler para vocês. Eu tive que anotar, porque são alguns e eu não ia lembrar tudo de cabeça, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não cresce em árvore. Dinheiro é a raiz de todos os males. Para que eu vou juntar dinheiro se não vamos levar nada dessa vida? Para que pensar no amanhã se podemos aproveitar o hoje? Se eu parcelar, eu não vou nem sentir. Dinheiro é para gastar mesmo. Eu ganho pouco, não dá para economizar. O futuro a Deus pertence. Caixão não tem gaveta. E nasci pobre, vou morrer pobre. Esses são muitos conceitos que a gente ouve sobre dinheiro. E aí eu vou pegar um aqui de exemplo para a gente poder falar sobre isso. Dinheiro é a raiz de todos os males. A gente cresce, a gente cresceu, a gente vive em volta e sempre ouvindo isso. O dinheiro é a raiz de todos os males. Mas onde que a gente ouviu? De onde que tem esse conceito? Porque isso é uma verdade absoluta? Mas eu ouvi que está escrito na Bíblia. Você foi ler? Você foi tirar provas de que realmente isso está escrito na Bíblia? Na Bíblia, o que está escrito que é o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Quando nós colocamos o dinheiro acima de qualquer coisa, nós nos tornamos pessoas gananciosas e para ter aquele dinheiro, para crescer, né, com dinheiro, para ficar rico, eu vou passar por cima de qualquer pessoa, eu vou passar por cima de qualquer situação, nada vai me importar porque eu quero chegar lá. Então, não é que eu quero só ter uma vida próspera, eu sou ganancioso, eu vou fazer de tudo para chegar no topo. Isso é amor ao dinheiro, então isso é condenável. Agora, querer ter uma vida próspera, querer ter uma vida organizada, querer ter uma vida planejada, isso nunca foi e nunca vai ser. Deus vai ser contra isso, tá? Porque o que Deus quer é que tenhamos uma vida organizada e uma vida planejada. Então,
a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente ouve. Então, não é que como é que eu falei? O dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Se eu tenho o dinheiro com um transbordo, tá? Eu uso o dinheiro como transbordo. Aquilo que vem para mim, eu também vou transbordar na vida de outras pessoas. Conforme eu vou crescendo profissionalmente, eu vou abençoando outras pessoas que estão à minha volta. Isso nunca foi e nunca vai ser Deus contra isso, tá? Nunca vai ser contra Deus isso. Deus nos abençoa financeiramente e nós vamos transbordar na vida de outras pessoas. Então, não tem por que a gente falar que o dinheiro é a raiz de todos os males e nem que isso está na Bíblia, tá? A Bíblia ela diz que o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então, que eu possa ter trago aí para vocês um pouco de esclarecimento sobre o que é crenças limitantes, aquela crença limitante que você ouviu aqui, estuda, tire suas dúvidas, vai procurar pessoas que entendam melhor para você entender que frases e conceitos que são ditas nem sempre são verdades e não tome para a sua vida uma mentira que pode se tornar verdade e que pode te limitar no teu crescimento, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Educação financeira é vida, educação financeira tira a gente de um comodismo, leva a gente para estudar mais, para querer aprender mais, porque o desejo do nosso coração, eu creio que é no meu e no de vocês também, que tenhamos uma vida organizada e uma vida planejada. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, curte e compartilhe e fique atento que toda semana vai ter um vídeo novo falando sobre educação financeira e comportamento.